Olá! Após a caracterização e estudo de algumas funções quadráticas, é importante perceber como é que resolvemos inequações de segundo grau, ou seja, inequações polinomiais efetivamente de segundo grau. A resolução de equações é um tema que já foi trabalhado e devidamente visto, ou seja, tu quando resolves uma equação de segundo grau, fazes aquilo que habitualmente fazes, isto é, simplificar os membros, depois identificar se a condição é de segundo grau completa ou incompleta, porque se for completa, uma das estratégias é aplicar a fórmula resolvente. Se for incompleta, ou apenas isolas o termo de grau 2, passando o quadrado a mais ou menos raiz de, ou então tendo o termo grau 2 e o termo grau 1, colocamos x em evidência, lei do anulamento do produto e está resolvido. E nas equações de segundo grau é isto, e neste momento têm que estar mais do que devidamente aprendidas. Agora, relativamente a equações de segundo grau, é preciso ter em conta que estas não se resolvem da mesma forma que na equação de grau 1. Porque tu na equação de grau 1 simplificas membros, tratas de isolar a tua incógnita e depois ficar com, sei lá, digamos, x maior que qualquer coisa, x menor ou igual que qualquer coisa, e depois apresentar a solução na forma de intervalo de números reais. Ora, a resolução de uma inequação de segundo grau não é feita dessa forma. Isso é a primeira coisa que se tem que perceber. A inequação de segundo grau não se resolve como a inequação de primeiro grau. Ora, então vamos lá ver. Como é que eu devo proceder para resolver uma inequação deste tipo? Olha, primeiro, deves simplificar os membros. Simplificar os dois membros da inequação. Isto é, se há parênteses, tiras parênteses. Se tens denominadores, podes colocar tudo ao mesmo denominador, porque aí vais poder cortar e a partir daí os cálculos com números inteiros são muito mais simples e mais rápidos de efetuar do que com as frações. E tratas de reduzir, ou seja, de poder simplificar aquilo que tens à esquerda daquilo que tens à direita. Ou seja, se existirem elementos que podes somar ou subtrair, então tratas de fazer isso. É isso que significa simplificar os membros da inequação. Depois de o fazeres, vamos escrever a inequação na forma. ax² mais bx mais c. Agora, poderás ter um maior, maior é igual, menor é igual. Vou por aqui um maior só a título de exemplo. Ou seja, escrever na equação na forma ax² mais bx mais c maior do que zero. Isto é, colocar todos os termos à esquerda, ficando à direita apenas zero. Porque é preciso perceber que para tu resolveres uma inequação de segundo grau, primeiro entende, uma inequação é uma questão de sinal. Ou seja, tu ao fim e ao cabo vais querer estudar quando é que alguma coisa é maior do que zero, quando é que alguma coisa é menor do que zero e repara que ser maior do que zero é ser positiva, ser menor do que zero é ser negativa. E é isso que nós estamos a tentar ao escrever a inequação nesta forma. Ou seja, se eu tiver ax² mais bx mais c maior do que zero, eu vou ter que perceber onde é que essa quadrática é positiva. Se eu tivesse ax² mais bx mais c menor do que zero, eu teria que perceber onde é que essa quadrática é negativa. Agora, então, transformando nós a inequação numa questão de sinal, o que é que eu devo fazer? Deves estudar o sinal da quadrática que tens aqui à esquerda. Repara que estudar o sinal foi uma coisa que fizemos anteriormente. E para tu conseguires fazer, tens que começar primeiro por determinar os geros da função. E porquê os geros da função? Porque os geros são os pontos onde o sinal normalmente se altera. Ou seja, se tu quiseres passar de valores positivos a negativos ou vice-versa, terás que obrigatoriamente intersetar o eixo do x e, portanto, estar na presença de zeros. Então, no terceiro passo é o que nós fazemos. Estudar o sinal de ax² mais bx mais c. Para que, por último, ou seja, tendo o sinal estudado, ou seja, com base no estudo realizado, respondemos à inequação. E o que é que eu quero dizer com respondemos à inequação? Respondemos à inequação de acordo com aquilo que ela nos pedir. Se é ser maior do que zero é ser positivo, se é ser menor do que zero é ser negativo. Então, com base no estudo realizado, respondemos à inequação, apresentando a sua solução na forma de intervalo de números reais. Intervalo ou união de intervalos. E, em traços gerais, é o que nós devemos fazer. Ou seja, simplificar membros, mas isto faz em qualquer condição que estejas a trabalhar. Escrever a equação na forma ax² mais bx mais c, maior, maior igual, menor igual do que zero. Ou seja, colocar tudo à esquerda, à direita, zero. Aí, estudar o sinal da parábola que aí tens, para, com base nesse estudo, possas responder à equação apresentando a sua solução na forma de intervalo de números reais.
Então, a propósito disto, vamos resolver aqui 4 inequações para que sirvam de exemplo disto mesmo. Então, a primeira inequação que aqui tem para resolvermos é x multiplicado por x menos 1 maior ou igual que 2 multiplicado por x menos 1 também. Portanto, vamos começar por, ora, simplificar os membros. E para simplificar os membros, neste caso vou fazer distributiva tanto à esquerda como à direita. À esquerda, x por x, x ao quadrado, x menos 1, menos x. Maior ou igual que, à direita, 2 por x, 2x, 2 por menos 1, menos 2. Ok, membros simplificados, tudo à esquerda. Seja na forma de um polinómio reduzido e ordenado. Portanto, x ao quadrado, menos x menos 2x, menos 3x, mais 2 maior ou igual do que 0. Ok. Agora, eu ao fim e ao cabo quero saber quando é que x ao quadrado menos 3x mais 2 é maior ou igual do que 0. Ser maior ou igual do que 0 é ser positivo ou 0. Para isso, eu tenho que estudar o sinal desta parábola. Para poder estudar o sinal da parábola, devo primeiro determinar os seus zeros e fazer um esboço da sua representação gráfica. Então, neste caso aqui em cálculo auxiliar, vou fazer isso mesmo. Vou descobrir os zeros de x ao quadrado menos 3x mais 2, igualando por isso mesmo a 0. Aqui, a equação segural completa, forma resolvente. Menos 3 é 3, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 por 1, menos 4 e por 2, menos 8, sobre 2 vezes 1, 2. Ficamos com a raiz de 1, que é 1, portanto 3 mais ou menos 1 sobre 2, pelo que 3 mais 1, 4 sobre 2 dá 2, ou 3 menos 1, 2 sobre 2 dá 1. Então, neste caso, x ao quadrado menos 3x mais 2 é uma parábola com concavidade voltada para cima. Aqui representa o eixo do x, que tem dois zeros. O 1 e o 2. Eu, pessoalmente, quando faço aqui estes pequenos esboço para poder ler o sinal da parábola, não represento o eixo do y. Não represento o eixo do y porque, repara, interessa-me marcar os zeros, e os zeros são os pontos de extensão com o eixo do x. E interessa-me ler o sinal, ou seja, eu sei que o sinal é positivo acima do eixo do x porque são valores de y positivos e negativo abaixo. Ou seja, será positivo neste bocadinho em cima, negativo neste bocadinho em baixo e positivo aqui em cima. Ou seja, eu sei que esta parábola vai ser positiva, de menos infinito até 1 e de 2 a mais infinito. E sei que a parábola é negativa entre 1 e 2. Assim sendo, posso vir responder aqui à minha inequação. A inequação pergunta-me quando é que x² menos 3x mais 2 é maior ou igual do que 0. E maior ou igual do que 0 significa ser positivo, incluindo os zeros. E eu consigo perceber que isso acontece sempre que o x é menor ou igual que 1 ou sempre que o x é maior ou igual do que 2. O que significa que a solução desta equação na forma de intervalo de números reais é o intervalo de menos infinito a 1 fechado, união com 2 fechado a mais infinito. Com isto, passemos à segunda inequação que tenho aqui para trabalhar e servir de exemplo. Na segunda tenho x multiplicado por 3 menos x maior que x meios. Bem, vou começar por distributivo à esquerda. E x por 3 é 3x, x por menos x é menos x ao quadrado, maior que x meios. Agora vou colocar todos os termos ao mesmo denominador, porque aí vou poder cortar e acabar por fazer cálculos um bocado mais simples, porque vou ficar só com números inteiros. Então 6x menos 2x ao quadrado maior que x. Colocando tudo à esquerda, na forma de um polinómio reduzido e ordenado, menos 2x ao quadrado mais 5x maior do que 0. Então, vou proceder àquilo que é o estudo do sinal desta quadrática. Para isso, tenho que começar por determinar os seus zeros. Para o fazer igual a quadrática a zero, e neste caso tem uma equação de segundo grau incompleta. Então basta pôr x em evidência e a lei do anulamento. Ou seja, x multiplicado por menos 2x mais 5 igual a 0. Na lei do anulamento ficam x igual a 0 ou menos 2x mais 5 igual a 0. Portanto, x igual a 0 ou x igual a 5 meios. É preciso ter em conta que neste caso tenho aqui uma parábola, uma quadrática, com concavidade voltada para baixo porque o seu coeficiente de maior grau é negativo. Tem dois zeros também, então será assim. Ou seja, 0
5 meios. Sinal negativo, positivo, negativo. Ou seja, esta quadrática vai ser negativa de menos infinito até zero e de 5 meios a mais infinito. E positiva entre estes dois valores. Com base nisto, eu posso responder facilmente aqui à minha equação. A equação pergunta quando é que menos 2x² mais 5x é maior do que zero. E eu percebo que é positiva, maior do que zero, entre o 0 e os 5 meios. Ou seja, para os valores de x, entre 0 e 5 meios, não incluídos, porque aí vale 0. O que significa então que a solução desta equação na forma de intervalo de números legais é o intervalo 0 aberto a 5 meios aberto. Passamos ao meu terceiro exemplo. Vou escrever aqui de lado. E no meu terceiro exemplo tenho 6 menos 3x menos x ao quadrado menor que 3 multiplicado por x mais 2. Bem, neste caso, comece por simplificar membros. À esquerda, trocar sinais. 6 menos 3x mais x ao quadrado. À direita, distributiva. 3x mais 6. Ou seja, tenho os membros simplificados, devidamente reduzidos. Então vou colocar tudo à esquerda na forma de um polinómio reduzido e ordenado. Então vou ficar com x ao quadrado. Menos 3x é menos 6x. Reparem que os 6 anulam-se. Ou seja, ficamos com x² menos 6x menor do que zero. Então eu devo saber quando é que esta parábola, esta quadrática, é menor do que zero e, portanto, negativa. Para isso, cálculo auxiliar, determino os seus zeros, para a partir deles poder fazer um pequeno esboço e perceber qual é o seu sinal. Neste caso, x² menos 6x é uma equação singular incompleta, portanto x em evidência. Multiplicar por x menos 6 igual a 0, lei do anulamento, e tenho x igual a 0 ou x igual a 6. Ou seja, temos aqui uma parábola, uma quadrática, com concavidade voltada para cima, porque o seu coeficiente de termo grau é positivo, que tem dois zeros, o 0 e o 6. Portanto, é positiva, negativa, positiva. Ou seja, para que valores de x é que x² menos 6x é menor do que 0? Então, para todos os valores de x que estão entre 0 e 6. O que significa que a solução é, neste caso, o intervalo de 0 aberto a 6 aberto. E acho que se começa a perceber facilmente que isto é um processo altamente repetitivo. É preciso ter noção disto. A equação quadrática tem que se resolver com base no estudo do sinal da parábola. Não é isolante x, é com base no estudo do sinal da quadrática. Como último exemplo, tenho aqui uma carta em equação, na qual tenho x mais 2 ao quadrado menor ou igual que 2x mais raiz de 5 multiplicado por 2x menos raiz de 5 mais 4x. E então trato de simplificar os meus membros. Tanto à esquerda como à direita tenho casos notáveis para resolver. À esquerda, quadrado do binómio, onde fico com x ao quadrado mais 4x mais 4. À direita, diferença de quadrados. A mais b por a menos b, a quadrado, ou seja, 4x ao quadrado menos b quadrado. Portanto, 5, já que o quadrado elimina a raiz quadrada. Tendo os dois membros simplificados, então colocar tudo à esquerda, na forma de um polinómio reduzido e ordenado. x² menos 4x² dá menos 3x ao quadrado. Reparem que os 4x anulam-se. 4 mais 5 dá 9 menor ou igual do que 0. Portanto, tenho que perceber para que valores de x é que menos 3x² mais 9 é menor ou igual do que 0, o que significa ser negativo incluindo zeros. Para isso, devo estudar o sinal desta parábola. E para o fazer, tenho que começar por determinar os seus zeros. E por isso mesmo, resolvo menos 3x² mais 9 igual a 0. É uma equação singular incompleta, basta isolar o termo grau 2. Menos 3x² igual a menos 9, passa tudo positivo. x² igual a 9 dividido por 3 dá 3, ou seja, os números que ao quadrado dão 3 são raiz de 3 ou menos raiz de 3. Portanto, temos aqui uma parábola, uma quadrática, com concavidade voltada para baixo porque o seu coeficiente de termo grau é negativo, que tem dois zeros. O menos raiz de 3 e o raiz de 3. Portanto, será negativa de menos infinito a menos raiz de 3, positiva entre o menos raiz de 3 e o raiz de 3, e negativa de raiz de 3 a mais infinito. Com base nisto, posso responder àquilo que a equação me pergunta. A equação pergunta-me para que valores de x é que menos 3x² mais 9 é menor ou igual do que 0. E isso acontece sempre que o x é menor ou igual que menos raiz de 3, ou sempre que o x é maior ou igual que raiz de 3. Neste caso, menos raiz de 3 e raiz de 3 incluídos, porque interessa ser negativo ou 0. E nestes valores, ela é 0. Com base nisto, concluo que a solução na forma de intervalo de números legais será o intervalo de menos infinito a menos raiz de 3 fechado, unido com o intervalo de raiz de 3 fechado a mais
infinito.